Olá a todos, vou apresentar hoje o sistema de poderes, e digo que é um pouco complexo, mas não se preocupem, vamos ir apresentando em partes no andamento do RPG, enfim, vamos começar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todo o universo surgiu a partir de uma ação, assim como a Terra em todos os seus detalhes. Quer dizer que, o que era o Verbo, se materializou em tudo que conhecemos hoje. O ar que respiramos, o céu que enxergamos, os grãos que colhemos, até mesmo nossos pensamentos, desejos, tudo surgiu a partir do Verbo. O Verbo, segundo os estudiosos da magia, surgiu como ponto de partida para vários, entre aspas, subprodutos do Verbo, que vão se destrinchando em conceitos dos mais abstratos até os mais concretos e palpáveis. Como pode ver, a magia é explicada, ou melhor, parcialmente explicada através da árvore da vida, cujo é dividida em safirós, que são potências ou agentes pelos quais Deus manifestou sua vontade, mas não vou detalhar muito os conceitos agora. Como pode ver na tela, o Verbo é representado pela Sefirá Keter, que vai se dividindo em outras sefirós até chegar na base, Malkut. Malkut é a representação do mundo físico, isso inclui a nós, a Terra, a Via Láctea, todo o universo observável. Sim, tudo isso em apenas uma safirá, quer dizer que o conhecimento humano ainda é extremamente limitado à grandiosidade do universo que nos cerca, mas enfim, é melhor começar de baixo para cima para que a explicação fique mais fácil. A parte mais inferior, a Malkut, como já citei antes, é a representação do mundo físico, onde tudo já está materializado, incluindo nosso corpo, que é uma forma já pronta. Uma vez concluída, não há mais o que fazer, porém, os seres humanos possuem algo que os difere das demais criaturas da Terra. O fôlego de vida, mais conhecido como espírito, que antes do pecado do homem, era o caminho que conectava diretamente o homem a Deus, mas que foi fechado devido ao pecado. Porém, o ser humano ainda pode acessar parte do caminho, que pega a magia em seu estado mais puro para materializar no que já conhecemos. Simplificando, queremos fazer um bolo, mas não podemos fazer surgir do nada, vamos precisar dos ingredientes como ovos, farinha, fermento, entre outros, para fazer o bolo. Dentro da linguagem mágica, os ingredientes têm vários nomes, dependendo de como quer se referir, mas geralmente é nomeado como pneuplasma. Pnoi, que do grego significa respiração, sopro, e plasma que significa algo moldado ou formado. Os pneuplasma podem se manifestar de maneiras diferentes, mas isso fica para outro vídeo. O pneuplasma pode ser obtido através da Safirá Yesod, que representa o plano astral e serve como reservatório mágico. Os estudantes de magia que aprendem a acessar a Yesod podem usar o pneuplasma armazenado nesse plano astral para materializar tudo o que pode imaginar: fogo, água, vento, todo tipo de rocha e mineral, eletricidade, podendo chegar a formas mais avançadas como materializar formas simples de vida como plantas, colocar pseudo-almas em objetos inanimados, fazer reações nucleares e claro, podendo criar novos elementos que não existem na natureza, como escuridão, por exemplo. Além de elementos da natureza, pode também materializar equipamentos humanos, armas, ferramentas, armaduras, roupas, veículos, mas claro, precisa ter conhecimento técnico do equipamento para materializá-lo, não adianta ter a receita se não souber cozinhar. Existem várias maneiras de utilizar o pneuplasma, que divide os magistas em várias classes diferentes, mas isso também vai ficar para outro vídeo. E bem, é impossível um magista comum chegar até graus mais altos da árvore da vida. Apenas alguns poucos podem por intervenção divina, os chamados profetas. Porém, há magistas neutros ou malignos que podem usar a árvore da morte e conseguir mais poder por meio de contratos com demônios ou antigos filhos de Deus com os homens.
Esses tipos mais elevados de pneuplasma podem dar origem a elementos muito mais abstratos ou muito avançados para o ser humano compreender, como tempo, gravidade, infinito, medo, alegria, tristeza, consciência e entre outras coisas que humanos comuns não podem compreender até poderem se elevar na quarta dimensão, mas não é algo que vou me aprofundar aqui. Agora, a magia se resume a apenas isso? Não, pois, quando se envolve misticismo, é necessário ter organização para manter o equilíbrio cósmico, por isso é necessário que, ao usar magia, haja restrições e juramentos acerca das magias. Simplificando, quem já assistiu Hunter x Hunter sabe como funciona, quem não assistiu, vou explicar. Você é um magista que utiliza fogo e deseja criar esferas projetáveis que explodem em contato com o alvo, mas em troca, você irá gastar uma quantidade considerável de pneuplasma e terá um tempo de recarga para fazer a próxima esfera de fogo. Podem ser restrições simples até as mais complexas, e quanto mais forte a restrição, mais poderosa a magia pode ser. A restrição e juramento pode ser pessoal e também pode ser por meio de uma entidade, seja divina ou maligna, que vai emprestar pneuplasma ou mesmo abrir caminhos para a abertura de outras sefirós superiores. Enfim, tudo deve ser estritamente acordado em ambas as partes, pois qualquer quebra de juramento pode ser imediatamente punido por meio da justiça cósmica, que é um conceito mais complexo que não precisamos entrar em detalhes. Isso pode ser mais abordado mais para frente em outro vídeo. Agora, há um último recurso entre os magistas, mas que pode ser despertado até mesmo entre os não magistas em situações específicas, chamados Oerdines, que são a materialização da alma humana. Eles servem como advogados de defesa, que têm suas próprias habilidades únicas, que não são escolhidas pelo usuário, mas definidas pelas demais características do usuário, personalidade, nome, etc. Mas espera, o que quer dizer com isso? Como eu disse antes, no mundo da magia, existe um forte respeito legal e organizada no mundo cósmico. Então, quando você não pode se defender sozinho, por qualquer que seja a ação, você pode ter ou não o direito de invocar o Erdine, mas como ele vai defender por você, você fica impossibilitado de usar seus poderes, pois todo pneuplasma é usado para materialização e manutenção do Erdine, mas claro, há sempre uma brecha contratual para usar ambos ao mesmo tempo, mas é um conceito mais avançado. Enfim, quem assistiu Jojo sabe como funciona. Os Oerdines podem ser substituídos por demônios ou outros seres por meio de contrato. Isso é tudo. Provavelmente a explicação deve ter ficado complicada, mas é porque fiz um resumo do resumo do resumo, e eu pretendo explicar de forma muito melhor dentro do RPG. Se tiverem dúvidas podem me mandar mensagem no Discord ou nos comentários aqui embaixo.